Então, na aula anterior, tá, nós vimos aqui a equivalência, né, de um DFA e de um NFA. Né, vocês lembram, né? O DFA é um autômato finito indeterminístico, tá? Foi o primeiro autômato que nós estudamos na disciplina. E nós estudamos posteriormente um NFA, tá? O que é o NFA mesmo? É um autômato que ele permite aí transições, tá, que ocorram para um mesmo símbolo, tá? Existe o quê? Mais de uma transição possível. Há a possibilidade de ter mais uma transição possível, tá? Nós vimos que intuitivamente o NFA ele é mais poderoso. No entanto, ele tem o mesmo poder de um DFA, porque tanto o NFA quanto o DFA ele reconhece aí, linguagens regulares, tá? Vimos também, né, fizemos a prova, né, de que é possível converter um, um NFA para um DFA, tá? E de um NFA para um DFA, que é a prova mais simples, tá? Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade aqui no assunto, né, no tema de autômatos finitos não determinísticos, mas agora com um novo tipo de autômato, tá? Ou com uma nova possibilidade, que são os autômatos finitos não determinísticos com transições vazias, também conhecidos também como ENFAs, tá? Epsilons NFAs. E qual é assim, a ideia, né, desse tipo de autômato, tá? Lembrando, tá? O autômato ele é um reconhecedor de cadeias, tá? Vocês lembram assim, a principal aplicação aqui dos conceitos dessa disciplina, né, de linguagens formais e autômatos, é lá na construção, no projeto de compiladores, tá? Então, o compilador ele precisa reconhecer cadeias, né? O analisador léxico faz isso aí, e normalmente isso é feito por meio lá de expressões regulares que são implementadas por meio de autômatos, tá? Então, nós vimos então que o DFA então ele reconhece cadeias, o NFA também reconhece cadeias, mas vamos dizer assim com alguma flexibilidade, tá? E o NFA com transições vazias também, ele adiciona mais uma flexibilidade, tá? Ele facilita aí a programação porque ele permite um não determinismo agora por meio de cadeias vazias, tá? Ou seja, sem que haja nenhuma entrada para o autômato, ele pode passar do estado A para B. Então vamos partir de um problema que é o seguinte: suponha que nós temos que projetar aqui um autômato que tem que reconhecer o número 5.6, tá? Decimal. Ou ainda, ele tem que reconhecer 5.6 positivo, ou ainda 5.6 negativo, tá? Eu tenho que reconhecer aqui esses três tipos. Tudo bem? Como que seria para implementar isso aqui, tá? Se a gente fosse partir direto, tá? Deixa eu só mudar aqui, colocar um alinhamento aqui. Se a gente fosse partir direto aqui para um... Tá aqui, tela cheia de novo. Se a gente fosse implementar um autômato finito determinístico direto, tá? Possivelmente nós teríamos que tratar essas três entradas aqui, tá? A entrada que começa com mais, com menos e com nenhuma entrada, tá? Ah, então, o autômato finito não determinístico com transições vazias, ele serve para resolver esse tipo de problema, tá? Por quê? Esse número aqui, o 5.6, ele pode ser reconhecido ele positivo, tá? Ou seja, estando aqui em Q0, consumiu o sinal de mais aqui, vai para Q1, e aí continua, tá? O fluxo aqui. Ou ainda se for negativo, né, tá em Q0, lê o símbolo de menos aqui, tá? Esse negativo aqui, e foi para Q1. Ou ainda, se não teve nenhum símbolo, ele pode ir espontaneamente de Q0 para Q1. Tá? Então ele facilita muito aí o projeto, tá?
Então essa é a facilidade aí de se utilizar um NFA com transições vazias, tá? Uhum. Observa que tem transições tem esse tipo de transições que nós chamamos de transições espontâneas de Q0 para Q1, tá? Tem um epsilon aqui, e tem também de Q3 para Q5, tá? Isso por quê? Porque ao final da leitura, o autômato ele vai espontaneamente aqui para um estado final de aceitação. Um outro exemplo aqui, tá, de NFAs, tá, com transições vazias, seria se nós tivéssemos que implementar aí uma busca por palavras-chave, tá? Ou por palavras qualquer, tá? Então vamos supor que nós queremos buscar aí em um texto, tá? Imagina que a gente está implementando lá em um editor de texto um, um recurso para localizar uma string ou uma substring nesse editor de texto, tá? No texto que está inserido no editor de texto. Então nós queremos recuperar a palavra chá e a palavra gato, tá? Veja, observe que esse autômato aqui, ó, tá? Olha daqui para cá, tá? Só esse trecho aqui, ele implementa o quê? O reconhecimento da cadeia chá, certo? Então esse aqui pode ser visto como um autômato. E se nós quisermos aí implementar um autômato que reconheça a palavra gato, então nós temos aqui essa parte aqui do autômato que reconhece a string, né, ou a cadeia gato, tá? Mas nós queremos implementar um autômato que reconheça essas duas palavras, tá? Tanto chá quanto gato. Mais ainda, tá? Que esse autômato ainda reconheça como chá aqui como substring, ou ainda gato como substring, tá? Como que é feito isso, então? Uma implementação mais simples é o quê? Você implementou aqui dois, vamos dizer aqui, dois DFAs, tá? E depois você uniu eles por meio quê? De transições espontâneas, tá? Então, esse autômato aqui, ele tem um poder tanto de reconhecer chá quanto gato, dependendo da entrada que vier aqui no estado inicial S. Perfeito? Observe que aqui nesse estado inicial S, ele reconhece vários símbolos, tá? Que símbolos que ele reconhece? Todos os símbolos do alfabeto, tá? Por isso que está aqui o sigma, tá? E em algum momento, ele vai espontaneamente para o estado Q0, tá? E vai reconhecer aqui a palavra chá ou a substring chá, ou em algum momento ele vai pular aqui, né? Ele vai fazer uma transição espontânea para o estado Q4 e reconhecer a cadeia gato. Perfeito? Então, ele é mais fácil de implementar, tá? Um NFA com transições vazias. Do ponto de vista formal, tá? Não existe não existe uma grande alteração, tá? A definição é a mesma de que um NFA. O que muda aqui é na função de transição, aqui, na função delta, em que, dado um estado Q e um símbolo, né, que está em sigma, né, no alfabeto, esse símbolo aqui agora, esses símbolos aqui, ele o quê? Contempla mais um outro símbolo, tá? Que é o epsilon, que representa a cadeia vazia. Então, nós temos a união de sigma com epsilon, tá? Então, estando em Q, pode vir qualquer símbolo, tá, do alfabeto, ou ainda não pode vir nenhum símbolo, tá? Pode vir uma cadeia vazia e levar ao estado Q. Tá? Essa é a ideia aqui, assim que nós lemos aqui essa definição. Então vamos pegar aqui agora a definição formal e aplicar ela naquele autômato, naquele NFA, que reconhece números decimais positivos ou negativos, tá? Mas aqui usando a versão de tabela. Então nós podemos perceber que, estando em Q0, se o autômato não reconheceu nenhum símbolo, ou seja, se ele não reconheceu epsilon, ele vai para Q1.
Estando em Q3, não houve nenhuma entrada, ou seja, cadeia vazia, o autômato foi para Q5. Tá? Houve uma transição para Q5. Então, a diferença, tá, mesmo aqui na versão tabular, é que além dos símbolos que nós temos no sigma, né, que no caso são os dígitos aqui de 0 a 9, o ponto e o símbolo de mais e de menos, nós temos também aqui uma coluna agora a mais para o epsilon, que significa transição vazia. Tá? Então isso é importante. Tá? É isso que está falando aqui. Ó. Agora nós unimos mais esse elemento aqui que é o conjunto, que é a cadeia vazia. Tranquilo até aqui? Sim. Sim, professor. Então, essa nova característica, ela não aumenta o poder do NFA, tá? Por que que não aumenta? Porque tanto o NFA, quanto o DFA, quanto o eNFA, ele reconhece o que? Linguagens regulares, tá? Essa é a ideia. Isso aqui, pessoal, vai ficar muito mais concreto, tá? Quando nós estudarmos as expressões regulares, tá? Aí nós vamos ver que é possível converter tal, porque tanto expressões regulares quanto autômatos finitos determinísticos e não determinísticos, eles têm a mesma função, tá? Que é reconhecer linguagens regulares, tá? Então nós vamos ver, isso vai ficar mais concreto aí, como fazer a implementação, né, de uma expressão regular, tá? Por meio de um autômato finito determinístico ou não determinístico, tá? Mas por hora, vamos seguindo aqui. O que tem, então, de novidade, tá? Quando nós queremos, por exemplo, calcular as configurações instantâneas, tá? Lembra o que é configuração instantânea? Né? Configuração instantânea se eu tenho um autômato, deixa eu colocar aqui. Vamos supor que eu tenho um autômato que reconheça as cadeias A, B e C, tá? Então eu tenho um autômato que tem 3 estados, tá? Começando em Q0, tá? A configuração instantânea, lembra, né? Nós temos aqui Q0, tá? Que é o estado inicial. Depois reconheceu A, vai para o estado Q1. Ops, Q1. Falta ler B e C. Depois, vou colocar isso aqui para o canto. Aqui, está melhor. Tá? Estando em Q1, leu B, vai para Q2. Falta ler o C. A, B, C, vai para Q3. Então nós temos 4 estados, né? 1, 3, 4, Q4. E chega lá no estado de aceitação. Tá? Então isso aqui são as configurações instantâneas. Tá? E nós vimos que no caso do NFA, né, para cada símbolo lido, deixa eu voltar aqui para a tela cheia, melhor para ler. Né? No caso de um NFA, como dado um símbolo, o autômato ele pode ir para mais de um estado simultaneamente, então nós utilizamos lá aquela notação de conjunto, certo? Essa notação aqui, troca o colchete na abertura de chaves, tá? Então pode acontecer que leu o símbolo A, ele pode ir para Q1 e Q2 simultaneamente, tá? Pois bem, aqui no NFA com transições vazias, a configuração instantânea ocorre da mesma forma, tá? Com a diferença agora que você tem que levar em consideração a cadeia vazia. E para isso, tá? Para isso nós temos o quê? Que calcular a função de transição estendida, tá? Por meio que do e-close, tá? Ou ainda e-fechamento, ou ainda fecho de clean, tá? Tem vários nomes aí que vocês vão encontrar nos livros. Eu já tinha ouvido falar desse eclose em algum lugar, só não lembro onde. O e-close Aham. o fechamento de clean, tá? Ele, ou e-close, e-fechamento, tá? Porque tá em e-close, tá? Close é em inglês, né? Em português seria fechamento.
Tá? A ideia de calcular esse eclose é identificar quais são todos os estados alcançáveis a partir de uma transição espontânea. Tá? Estando no estado Q, por exemplo, quais são todos os estados alcançáveis a partir da entrada epsilon, tá? Ou de nenhuma entrada, né? Da entrada, tá? Isso é feito tanto, né? Você tem que calcular tanto para os vizinhos diretos, né? Para os estados que são vizinhos diretos, tá? Desse estado Q aqui, quanto para os indiretos, tá? E você sempre vai analisar o quê? Os arcos rotulados em epsilon, tá? Com epsilon. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Vamos pegar aqui novamente. Vou ter que fechar aqui sempre para pegar esse lápis aqui. Vamos pegar aqui o 5.6. 5.6. Então, qual que é o estado inicial aqui nesse autômato? É o Q0, certo? Então, nós colocamos aqui. Lembrando, como se trata de um NFA, tá? Então nós vamos utilizar a notação de conjunto, tá? Então coloca aqui Q0. Tá? Esse é o estado inicial. Veja, eu vou mostrar aqui uma forma de você fazer as configurações instantâneas, tá? Mas vou começar aqui se nós não tivéssemos calculando o eclose, tá? Que é a função, que é o fechamento, tá? Como assim? Eu teria que, a partir de Q0, calcular todos os estáveis alcançáveis a partir de Q0 antes de calcular aqui, antes de fazer as configurações instantâneas, tá? Mas eu vou fazer aqui da forma como nós aprendemos aqui usando NFA, para você entender aí de fato a importância de você calcular esse fechamento, tá? Essa função de eclose que eu falei agora há pouco. Tá? Então, estando no estado inicial Q0, vamos ler agora o que? Tá? Veja, estando aqui em Q0, existe aqui duas possibilidades. Tá? Ou o autômato continua em Q0, tá? Então ele vai continuar em Q0. Eu vou colocar aqui Q0. Ou ainda, existe a possibilidade dele, estando em Q0, pular para Q1. Isso independente se ele consumiu símbolo nenhum. Por conta do epsilon aqui. Então ele pode ficar em Q0 ou em Q1. Tá? Mas aí, depois que leu o 5, tá? Esse caminho aqui, veja, eu não tenho nenhuma transição aqui para o 5. Tá? Então ele vai continuar em Q0. Tá? Então isso aqui, ele vai para um, vamos colocar aqui para um estado aqui indefinido, tá? Já aqui, para Q1, estando em Q1, consumiu 5, ele vai para qual estado? Tá? Se eu estou em Q1 aqui. Consumiu 5. Consumiu 5. Vai para Q4? Q4, isso, porque né, o 5 ele é um número, ele é um dígito, né, entre 0 e 9. Exatamente. Então ele vai para Q4. Tá? E assim a gente continua. Né? Falta ler o ponto 6. Tá? E aqui vamos continuar. Estando, tá? Em Q4 agora, leu 5, leu ponto. Ele vai para onde agora? Q3.
Q3. Então, vai para Q3. E falta ler o 6. Tá? Aí, leu aqui 5.6. Estando em Q3, para onde que ele vai quando ele leu 6? Vai para Q5? Não, ele continua em Q3, ó. Tá vendo? Tem um loop aqui. Ah, sim. Ele continua em Q3, tá? Então ele vai continuar em Q3 aqui. Sim. Acontece que em um determinado momento ele vai espontaneamente para Q5. Tá? Então o que acontece aqui, ó? Estando aqui em Q3 e ler uma entrada, ele pode continuar em Q3 ou ir para Q5. Ficou ruim aqui de ver. Tá? Ele pode ir para Q5. Tá? Então nós notamos dessa forma aqui. Tá? Então de Q3, tá? Ele pode continuar em Q3 ou ele ainda ir para Q5. Então tem essa notação de conjunto aqui. Tá? Então, essa é uma forma da gente representar. Só que essa não é a melhor forma, tá? Por quê? A melhor forma é nós calcularmos aqui, ó, o epsilon fechamento, o eclose, para todos os estados que são alcançáveis a partir de transições vazias, tá? Então, qual que é o primeiro passo, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo novamente, aqui o 5.6, tá? E depois vocês podem fazer com esse aqui, com esses valores aqui. Então, o primeiro passo é calcular a função estendida e mostrar passo a passo a configuração instantânea para as seguintes cadeias. Nós podemos usar tanto a notação em árvore quanto a de conjunto. Eu recomendo, tá, para melhorar o entendimento, utilizar a notação de conjunto. Tá? Então, primeiro passo, calcula o eclose de Q0, né, Q0 que é o estado inicial. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vou apagar todo mundo aqui. Tá? Então, o primeiro passo aqui é calcular o eclose. Tá? Ou seja, quais são os estados alcançáveis a partir de Q0? Quais são os estados alcançáveis a partir de Q0 com epsilon, com a entrada epsilon? Q1. Q1, né? Primeiro. Q1. Q2. Que tem um ponto. Ah, mas aí que tá. Veja, eu não tenho epsilon para cá, né? Uhum. Sim. Eu não tenho. Então, a partir de Q0, tá? Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Então, a partir, vou colocar aqui. Ops, deixa eu. Aqui mais para baixo aqui. Vou colocar como e-comercial aqui. Comercial não, e-comum, tá? Que significa que nós estamos calculando essa função eclose Q0, tá? Q0. Então, a partir de Q0, nós chegamos em Q1. Certo? Certo. Temos que calcular também o eclose, tá? De Q1. Tá? O eclose de Q1, nós temos que calcular o eclose para todos os estados. Tá? É isso que nós temos que fazer aqui. Em Q1,
não existe nenhuma função, nenhuma transição definida para epsilon, tá? Então ele continua em Q1. Colocamos aqui. O mesmo vale para Q2. Tá? Não tem nenhuma transição definida aqui para epsilon, tá? Então coloco aqui Q2. Ou seja, ele fica onde ele está mesmo. Tá? Deixa eu colocar um pouco para cá. Para Q3, já tem uma diferença, né? Q3, ele vai para onde? Ele vai para Q5. Sim. Então coloco aqui Q5. E Q4, ficou bem ruim aqui. Puxar ele para cá. Q4, Q4. Ele vai para nenhum lugar. Não tem nada definido aqui. Ele só vai para algum lugar se tiver um ponto. Ele continua em Q4. Acontece o seguinte, tá? Para as transições espontâneas, tá? Estando aqui em Q0, ele pode ir para Q1, tá? Mas não necessariamente. Ele pode continuar em Q0. Então, eu coloco aqui Q0 e Q1. Acho que o espaço não vai dar aqui. Vou colocar aqui embaixo, senão vou ter que diminuir o tamanho da fonte aqui. Então, o e-fechamento de Q0, tá? O e-close de Q0, vai para os estados Q0 e Q1. Q1 continua em Q1, Q2 continua em Q2, Q3 vai para Q5. Então, os estados alcançáveis são Q3 e Q5. E Q4, né, estando em Q4, ele continua em Q4. Então, eu calculei o e-close para todos os estados aqui, tá? É isso que ele está falando aqui, ó. Calcula o e-close, né, para Q0, né, de todos os estados, né, partindo do estado inicial. Porém, para cada estado alcançado, inclua o seu e-close também. Então, fizemos isso, tá? Pois bem, esse aqui é o primeiro passo. Agora, tá, nas configurações instantâneas, que eu vou colocar aqui em cima, vou pegar aqui de novo. Aqui. Nas configurações instantâneas, vamos pegar aqui o número 5.6 novamente. Aqui. Veja, qual que é o estado inicial do autômato? Não é Q0? Q0. Esse é o estado inicial do autômato, é o Q0, tá? Mas observe que é o seguinte, tá? Estando em Q0, o autômato tem a possibilidade de continuar em Q0 ou ir para Q1. Então, o que eu coloco aqui? Tá? Eu vou colocar o conjunto Q0 e Q1. Certo? Por quê? São os estados alcançáveis a partir de Q0 com a transição espontânea. Q0 e Q1. Muito bem. Agora veja. Estando em Q0, ele pode continuar em Q0. Agora, estando em Q1 e consumiu 5, tá?
Vamos lá. Consumiu 5 agora. Ele vai para qual estado? Tá estando em Q1 aqui. Consumiu 5. Ele vai para onde? Ele vai para Q2 ou ele vai para Q4? Ele vai para Q4, certo? Só que o que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o estado Q4? Não. É aí que vem a diferença da configuração estendida usando o Epsilon NFA. Eu não vou colocar o estado Q4. Eu vou colocar o quê? O e-fechamento de Q4. Qual que é o e-fechamento de Q4? A gente olha aqui na tabela aqui, ó. O e-fechamento de Q4 é Q4 mesmo. Certo? Certo. Só que é o seguinte aqui, ó. Observa o seguinte. Quando, tá, o estado inicial aqui ele é Q0 e Q1, tá? Eu tenho que o quê? Eu tenho que mostrar o eclose de Q0 e de Q1. Tá? Qual que é o eclose de Q0 aqui? O eclose de Q0 é Q0 e Q1. Então eu coloco aqui, ó. Q0. Eu sei que parece complicado, tá? Mas a prática vai ver que não é. Eu tenho que repetir, então, quais são os estados alcançáveis a partir de Q0, que é Q0 e Q1. Tá? É isso que eu tenho que colocar aqui. E a partir de Q1, eu tenho que colocar os estados alcançáveis, tá? Que é só Q4. Tá? Tudo bem. Agora, leu o ponto, né? Leu o ponto decimal agora. E nós temos que calcular o quê? Estando aqui em Q1, tá? Estamos aqui em Q1. Tá? Qual que é o eclose de Q1? É Q1 mesmo. É ele mesmo. Q1. Qual é o eclose de Q4? Ele também. Ele também, Q4. Mas veja, eu consumi o ponto, tá? Consumi o ponto. Se nós estávamos aqui em Q4, consumir o ponto, ele vai para onde? Hum? Ficou confuso? Quer que volta desde o início? Essa parte meio perdida. Tá, vamos lá. Ó, a gente lembra que se fosse um NFA, tá? Sem a transição espontânea, nós começaríamos o quê? Em Q0, que é o estado inicial. Tá? A questão é a seguinte, quando a gente faz a configuração instantânea de um Epsilon NFA, a gente tem que calcular o eclose. Tá? E nós calculamos o eclose de quem? De todos os estados. Tá? E quando tiver transição espontânea, eu tenho que calcular quais são os estados alcançáveis diretamente a partir daquele estado. Tá? Então, de Q0, nós alcançamos Q0 e alcançamos Q1. Foi isso que nós colocamos aqui. Tá? A partir de Q1,
continua em Q1 mesmo. Estando em Q2, continua em Q2 mesmo. Ou seja, não tem nenhuma transição espontânea definida. Não tem nenhum epsilon aqui. Tá? Estando em Q3, existe a possibilidade de continuar em Q3 ou ir para Q5. E estando em Q4, continuar em Q4. Tá? É isso que foi falado aqui, ó, a função de eclose. Tá? Calcula essa função eclose para cada um dos estados. Aqui já tem a resposta total, mas eu queria chegar nisso aqui com vocês, tá? Então, o que é feito aqui? A partir de Q0, tá? Quais são os estados alcançáveis a partir de Q0? É Q0 e Q1. Então, eu coloco aqui Q0 e Q1. Agora, consumimos o 5. Então, eu coloco aqui, consumiu 5. Consumiu 5, veja, quais são os estados alcançáveis a partir de Q1 com a função e fechamento aqui, tá? Com a função de eclose. Estando em Q1. Olha aqui. É Q1 mesmo, né? O pessoal tá conseguindo entender? Oi, professor. Desculpa, é que o notebook tem uma leve travação no áudio, no som. Tá travando o áudio? Tá, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui na lida aqui já com a resposta, tá? Acho que vai ficar mais fácil. E aí nós vamos fazendo assim, da resposta, de como que nós chegamos na resposta, tá? Veja, o estado inicial, tá? O estado inicial não é Q0? O estado inicial é Q0. Tá? Deixa eu apagar aqui de Sim. novo. Aqui. O estado inicial é Q0. Só que o que nós temos que colocar, tá? Aqui na anotação, na configuração instantânea, utilizando a anotação de conjunto. A gente não coloca o estado inicial, Q0. A gente tem que colocar o quê? A função eclose de Q0, que é Q0 e Q1. Certo? Ó, então eu Certo. coloco Q0 e Q1. Tá? Q0 e Q1. Perfeito? Sim. Bom, eu estou em Q0 e Q1, tá? Simultaneamente. Nós vamos ler o que? O 5. Tá? Lemos o 5. O que eu tenho que calcular agora? Eu estou em Q1. Qual é a função, o eclose de Q1? A função de Q1 é Q1 mesmo. Tá? Então, coloco aqui, Q1. Mais Q1, né? Estando em Q1, tá? Ou melhor ainda, tá? Melhor assim para entender. Veja, a partir de Q0, qual que é o estado alcançável? É Q0 e Q1, não é? Mas a partir de Q0, eu alcanço o quê? Q1. Então eu coloco Q1 aqui. Dessa forma fica mais claro. Estando em Q1, eu alcanço quem? Tá? Lendo 5.
eu alcanço Q4. Tá? Qual que é o eclose de Q4? É Q4 mesmo. Então eu coloco aqui, Q4. Aí fica faltando ler o ponto 6. Certo? Ó, conferindo aqui, ó. Certo. Q1, Q4, fica faltando ponto 6. Aí é o seguinte, depois que leu o ponto, o que nós temos que fazer? Calcular o eclose de Q1 e Q4. Tá? Então vamos lá. 5 pontos. Tá? Veja, se foi lido ponto, a partir de Q1, ele vai para onde? Q2. Q2. E aí eu coloco o Q2? Não, eu coloco o eclose de Q2, que é Q2 mesmo. Tá? Qual que é o eclose de Q4? É Q4 mesmo, não é? Ele mesmo. Então eu repito Sim. ele aqui. Q4. Só que tem mais um passo aqui. Ó. Nós temos Q2, Q3 e Q4. Por quê? Porque de Q2, tá? Eu não coloco Q2 apenas. Eu coloco quem é alcançável a partir de Q2, que é Q3. Então eu coloco aqui Q2, Q3 e Q4. Aqui não é 5, é 6. Leu 5, leu ponto e leu 6. Quem que eu tenho que calcular agora? Olha lá. Q3, né? Por quê? A partir de Q3, eu vou para onde? Vou para Q3 e Q5, tá? Que é esse aqui. Então eu coloco aqui Q3, Q5, tá? Que é o eclose aqui, tá? Veja, o pessoal está online ainda? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá? Então leu a cadeia 5.6, tá? Foi para Q3 e Q5. Por quê? A partir de Q3, qual que é o close de Q3? É esse aqui, ó, Q3 e Q5. E acabou a cadeia. Ah, o autômato reconheceu essa cadeia 5.6? Reconheceu. Por quê? Q5 é o estado de aceitação. Então eu vou repetir aqui só para sumarizar, tá? Para cada estado, tá? Tem que calcular a função eclose, tá? Quais são os estados alcançáveis. Uma vez esses estados, uma vez isso aqui calculado, então para cada uma das configurações instantâneas, nós temos que mostrar não apenas o estado corrente aí do autômato, mas temos que colocar todos os estados alcançáveis a partir dele, tá? Que é o que? Que é representado pela função eclose. Correto? Correto. Aí o que é o ideal, tá, pessoal? O ideal é que vocês, eu já subi o slide lá, faça também a configuração instantânea para esse número aqui, tá? E aí para vocês exercitarem. Bom, aqui é a resposta, né? Que nós acabamos fazendo junto, né? Então essa aqui é a configuração estendida, tá? Então, como eu falei aqui, começa no estado inicial Q0, tá? Qual que é o eclose de Q0?
é Q0 e Q1, tá? Aí leu o 5, tá? Se leu o 5, ele tem que calcular então. Bom, estando em Q1, vou voltar aqui. Estando em Q1, leu 5, para onde que ele vai? Vai para Q4. Mas o que ele tem que colocar? Ele tem que colocar o fechamento de Q1 e de Q4, tá? Ó, Q1 e Q4. Tá? Então ele coloca o fechamento de Q1 e de Q4, que é Q1 e Q4 mesmo. Tá? Depois, leu o ponto. Bom, se ele leu o ponto, para onde que ele vai então? Ele vai para Q2 e ele tem que mostrar o quê? Lá na configuração instantânea. O E-fechamento de Q2, tá? Que é Q2 mesmo. E ele tem que mostrar mais o que aqui, ó? Q3 e Q5. Por que Q3 e Q5? Por que Q3 e Q5? Porque são os estados alcançáveis, né? Isso. A partir de Q3, ó. Que é Q3 e Q5. Tá? Ele fez esse caminho aqui, né? Ó. Ele mostra os estados alcançáveis. Por fim, terminou? Terminou. Já consumiu a cadeia toda, 5.6. Ele reconheceu? Reconheceu, porque Q5 é um estado de aceitação. Tá? É isso. Tem esse exemplo também para fazer. Tá? Então, dado esse seguinte autômato aqui, né, você tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então, para fazer as configurações instantâneas, vamos pegar aqui uma cadeia. Vou pegar essa cadeia aqui, BA, tá? Vou colocar aqui. BA. Bom, o primeiro passo é calcular a função de E-close de cada um dos estados, tá? Então, eu deveria calcular aqui. Vou colocar aqui. Primeira coisa, a função de E-close de Q1, no estado inicial. Que é o quê? Quais são os estados alcançáveis a partir de Q1? Q1 mesmo, né? E Q3. Tá vendo? Tem uma transição aqui, ó. Epsilon aqui para Q3. Q2 tem o quê? O que ele é alcançável de Q2? Só Q2 mesmo, né? Não tem nenhuma transição espontânea para nenhum outro lugar aqui. Ele continua em Q2. E Q3? Tem alguma transição espontânea? Não tem. Então o eclose de Q3 continua sendo Q3. Então calculei aqui o eclose de cada um. Então esse é o primeiro passo. Tá? Lembrando aqui, ó, primeiro passo. Calcula o eclose de cada um. Bom, o estado inicial, então, é Q1. Certo? Esse aqui é o estado inicial, Q1. Mas eu coloco aqui o estado inicial Q1? Não. Eu coloco aqui o eclose de Q1. Que é Q1 e Q3. Certo? E aí continua.
Leu B. Vai para onde? Estando em Q1, né? Leu B, vai para Q2. É isso? Então, coloco aqui Q2. Coloco o Q2? Não. Eu coloco o E-close de Q2, que coincidentemente é Q2 mesmo. Certo? Certo. Aí eu tenho Q3. Tá? Que é o estado corrente. Tem alguma transição definida para Q3 com leitura de B? Não tem. Né? Não tem nada, só tem definido transição aqui para A. Não tem. Então, não muda nada. Então, continua Q2 ali, abaixo. E agora? Consumiu o A. Estando em Q2. Vai para onde? Q3. Ah, tá. Q3, né? Uhum. E aí, ele vai para Q3? Sim. Mas observa que tem um loop aqui, ó, no A, não tem? Sim. Então, ele continua em Q2 também. Q2, Q3. E aí, o que eu coloco? Eu coloco Q2, Q3? Não, eu coloco o epsilon fechamento de Q2 e de Q3, que são eles mesmos. Agora consumiu mais um B. Está em Q2, consumiu B, vai para Q3, né? Coloco o Q3? Não, coloco o E-close de Q3, que é Q3 mesmo. Tá? E em Q3, tem uma transição definida para B? Não tem. Então continua em Q3. Por fim, BA, B vai ler o último A agora. Lê o último A. Estando em Q3. Quais são os estados possíveis a partir de Q3? Q1 Que sem Q1 sem ser com o epsilon. é E Q1, não é? aham, A Q1. partir de Q3 a gente não chega em Q1? Sim. Então o que a gente vai colocar aqui? O recluso de Q1. O eclose de Q1, que é Q1, Q3. Isso aí. Terminou a cadeia? Terminou a cadeia. Ele aceitou? Aceitou. Por quê? Q1 aqui, ó, é o estado de aceitação. Terminou. Sim. Certo? Então vocês podem fazer aí ah, as demais cadeias aqui, tá? Ah, aqui tem um outro exemplo também, tá? De um também de um NFA. Por quê? Que ele é um NFA, um epsilon NFA. Estou vendo aqui, ó, que tem uma transição espontânea, tá? Se a gente pudesse imaginar quais cadeias são reconhecidas, tá? Nós podemos dizer o seguinte, tá? Que e Q1 aqui aceita uma quantidade infinita de zeros e uns, tá? Só que aqui no meio
tá? Eu tenho uma substring aqui, né? Que eu tenho que ter 1, eu tenho que ter 0 ou nada, 1 novamente para chegar aqui no estado de aceitação, que é 4. Tá, então, tá aqui o poder aqui do epsilon NFA, né? Ou seja, eu não preciso de Q2 para Q3, eu não obrigatoriamente posso ter eu não preciso ter o 0 aqui, eu posso ter vazio, tá? Então isso aqui é bacana. Ou seja, quais cadeias aqui que poderiam ser aceitas aqui por esse NFA? Tá? Vamos supor aqui que pode vir aqui 0, 1, 0, 1, aí depois veio mais um 1, depois de Q2 para Q3 pode ter vindo um 0, depois um 1 de novo, e depois mais um 0, 1. Tá? Então eu tenho aqui como substring, aqui, vamos falar, tá? Como subcadeia, eu tenho que 1, 0 e 1. Vou colocar até aqui em negrito, para ficar melhor. Tá? Então ele aceita aqui essa cadeia. Tá? Mas eu gostaria também que ele aceitasse essa cadeia aqui, ó, 0, 1, 0, 1, tá? 1, 1, 0, 1. Tá? Ou seja, eu quero opcionalmente aceitar esse 0 aqui no meio. Tá? Ele aceita também, porque eu tenho uma transição espontânea aqui. Ó. Não obrigatoriamente eu preciso de passar de Q2 para Q3 com o 0. Tá? Pode ir espontaneamente para cá. Então ele aceita também essa subcadeia aqui também. Tá? 1. Tá? Então esse é o poder aqui desse NFA. Tá? Ele permite, então, esse tipo de construção. E vocês podem aqui depois calcular as funções estendidas também para esse autômato aqui, com todas essas cadeias aqui. Tem vários exemplos aqui, tá? Aqui é um outro exemplo aqui de um NFA, tá? Em que nós precisamos projetar um NFA que aceita, então, símbolos 0 e 1, tá? Então, é uma linguagem binária aqui, mas formado aqui por cadeias que contém uma sequência, o que? 0, 1, 0 ou 1, 0, 1 como subcadeia, tá? Então, qual foi a forma de implementar? 0, 1, 0, tá? Tá aqui a implementação, ó. 0, 1 e 0, tá? E essa subcadeia aqui, ó, 1, 0, 1, tá aqui implementado, 1, 0, 1. Tá? Então, esse autômato reconhece tanto a cadeia 0, 1, 0 quanto 1, 0, 1. Como é que foi feito isso aí? Por meio de transições espontâneas também. Tá? Vamos ver isso aqui. Vocês conseguiram instalar aí o JFLAP? Eu instalei, só que eu acabei formatando o computador, perdi, tem que instalar novamente, no caso. Eu tinha Tá, instalado, só que eu tô sem. sem problema. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Aqui a tela inteira. Vou colocar aqui então o JFLAP. Vocês me avisam se vocês estão enxergando, tá? Então, vamos começar o seguinte, tá? Eu tenho um problema que é o quê? Eu preciso construir um autômato que reconheça a cadeia 010 ou 101, tá? Preciso construir um autômato. Então vamos lá. Se eu fosse tentar fazer um DFA, tá? Eu teria que pensar aqui em várias combinações, né, para conseguir reconhecer essa cadeia, né? 0, 1 e 0. Então, por exemplo, eu teria aqui 0, 1 e 0.
Aqui. Qual que é a outra cadeia que eu preciso reconhecer? 1, 0, 1. Então, eu teria aqui 1, 0, 1, 0 e 1. Funciona, funciona, né? Esse aqui é um autômato finito determinístico, tá? Acontece o seguinte, que antes, aqui, ó, de vir esse 0, 1, 0 ou de 1, 0, 1, pode vir qualquer quantidade de zeros e uns aqui. Então, precisaria ter mais uma transição aqui, ó. 0 e 1. Deixa eu até fazer isso diferente aqui. 0 e 1. Agora sim, tá? Porque senão, se eu colocar a vírgula ali, o DFLAP não entende. Então, essa aqui então é uma forma dele reconhecer essas cadeias. Tá? Então vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Tem que colocar, né? Que esse aqui é o inicial. Esse aqui é o final. Então vamos testar então a primeira aqui. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 0. Continua aqui. Tem o não determinismo. 1. Tá? Não houve nenhuma a partir de Q0, né? Ele foi para Q1, e a partir de Q1 já não tem nada definido, tá? Travou aqui o autômato, ó. Certo? Vamos colocar então a cadeia 1. Vou colocar aqui, por exemplo, 1, 1, 0, 1. Ele vai reconhecer também? Vai. Tá? O que vai acontecer aqui? Não determinismo também. Vou colocar aqui. 1, 1, 0, 1. Vamos testar. 1. Tá? Continua em Q0 e foi para Q4. 0. Né? Não tem qual é a transição definida, né? Ele foi para Q0, né? Ele continua em Q0 aqui. Foi para Q5 e para Q1 simultaneamente. E foi para Q3, que é um estado de aceitação. Tá? Só que Q2 aqui, ó, continuou. Tá? Quer dizer, ele foi... Observem, teve execuções em paralelo aqui. Tá? Então, esse é o NFA. Como que eu implemento, então, esse ENFA aqui? Eu quero essas transições espontâneas agora, tá? Aqui no JFLAP. Deixa eu fechar aqui. O que nós fazemos, então? O 0 e 1 continua, só que agora, ao invés de vir para cá ou para cá, ao invés de ser 0 e 1, eu quero o quê? Transições espontâneas. Então, para isso, eu simplesmente puxo a setinha aqui e dou Enter. Ele coloca esse símbolo aqui, ó, de lambda, tá? Significa cadeia vazia. E aí eu posso testar também, tá? Com essas cadeias aqui. 0, 1, 0, tá? Só que eu vou ter que aumentar o número de estados aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Vai ficar 0,
Acho que vou colocar até o mesmo nome de... Mesmo nome não. 010 0. Vou colocar aqui, vou ter que apagar aqui. 0 1 0, mais um estado aqui. 0 0 1 0. Aqui eu tenho mais um estado final. Vou colocar ele aqui. E ele vem para cá espontaneamente por meio do lambda. E aqui embaixo eu tenho 1, 0 e 1. Então eu tenho aqui 1. Só diminuir aqui, senão fica muito... Melhorar aqui a figura. Aqui. 1, 0. E 1. E aqui uma transição espontânea. Tá? Então, esse projeto aqui. Vamos testar aqui então se ele reconhece 010. 010. Olha só, prestem atenção. Step. Viu que ele foi espontaneamente para os dois estados aqui. E agora ele começa lendo. Ele vai aqui por cima, né? Porque ele vai ler 010. Tá? 0, 1 e 0. Mais um step, ele vai lá para o estado de aceitação. Ó, só que ele não foi para o estado de aceitação porque eu não coloquei aquele estado ali, é um estado de aceitação. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá. Faltou isso. Estado final. Mais uma vez. 010. 0. Foi para os dois aqui. 1. Foi para o estado Q2. Vai ler outro 0 agora. 0. Falta ler o 0 agora, né? Estando em Q3. Chegou no estado Q6 aqui. Mais um. Chegou em Q7, que é o estado de aceitação. Tá? Aqui. Então, é assim que funciona um ENFA, tá? Com transições espontâneas. E pegando assim um exemplo mais concreto, tá? Que vocês devem encontrar lá quando for estudar, quando a gente for estudar expressões regulares, tá? Imagina que eu tenho o seguinte cenário. Deixa eu apagar aqui tudo de novo. Eu preciso, tá? Construir um autômato que reconheça o seguinte, tá? A, BBA, BBC, ou ainda ABC, ou ainda AC. Como que a gente poderia fazer? Alguém consegue imaginar aqui uma possível implementação?
Ainda poderia ler uma quantidade de B aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente pode ler ainda vários Bs, tá? A, A, oh meu Deus. A, B, 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 C, tá? A quantidade de B aqui pode ser infinita, ou pode ser nenhuma, tá? E aqui eu posso, aí eu coloquei o asterisco, tá? Só para vocês entenderem isso, tá? Então, essas cadeias aqui, ó, vou falar que A, B, B, C, tá? A quantidade de B aqui pode ser infinita, eu vou representar aqui por asterisco, tá? Isso aqui pode ser ABC ou ABC ou ainda AC. Tá? Eu quero reconhecer aqui, ó, essas três cadeias, tá? Como que a gente poderia fazer isso por meio de um autômato finito não determinístico, tá? Bom, para reconhecer ABC, eu vou precisar aqui de pelo menos três estados, né? Então, A, fiz errado de novo. A, não é aqui. A, E, e C. Resolvi esse primeiro caso aqui, ó, ABC, né? Vamos testar. Estado inicial, estado final. A, B, C. Leu A, foi para Q1, leu B, foi para Q2, leu C, foi para Q3 e aceitou. Beleza. Resolvido. Mas eu quero que o B ele apareça ou várias vezes ou nenhuma vez. Como que a gente poderia fazer isso aí? Alguma ideia? Não. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, ó, o B, tá? Fazendo um loop aqui, né? A, B, B, até ir para C, tá? E aqui eu apago aqui, ó, esse estado aqui. Apago essa transição. E vou para C. Esse estado aqui é o estado final de aceitação. Vamos testar então. A, B, C. A, B e C. Funcionou. Posso ter mais de um B? Posso, né? Vamos colocar aqui, ó. A, B, 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 C. Reconhece? A, B, B, B e C. Reconheceu. Então resolvemos esses dois casos aqui, ó, o ABC e o ABBC. Mas eu quero também que ele reconheça AC, ou seja, o B, a transição aqui, ela tem que correr de forma espontânea. Como que isso poderia ser feito?
Alguém tem alguma ideia? Não muito, professor. Agora eu fiquei mais ou menos assim, não sei onde eu me perdi agora. Veja, o B aqui ele tem que ser opcional, Hum, certo? Eu posso ter A, B, C, posso ter A, N, B e um C, eu posso ter nenhum B. ah, tá. Agora sim. Como que nós poderíamos implementar isso? Vou voltar aqui para o slide, senão vai perder tudo. Se a gente colocar uma transição espontânea aqui, será que vai? Acho que sim. Seria só colocar uma transição espontânea aqui? Assim? Acho eu que sim. Vamos ver. Se eu colocar A, B, C, o que vai acontecer aqui? A, B e C. Agora, se eu colocar AC, o que acontece? A, e agora? C. Foi também. Sim. Certo? Então, eu tive uma transição aqui. Mas essa foi por conta da transição espontânea, sim ou não? Não, pelo fato do B ser opcional. O B é opcional, né? Então não foi. Quero não ter que passar por B aqui, tá? Qual que seria uma outra forma? Tá? Quero passar de A, quero passar direto aqui, tá? De A para Q2 aqui. Teria uma outra forma de fazer isso? Tentando pensar aqui. Porque o epsilon ali ele não resolveu, né? Não. E se eu quiser só A, só a cadeia A que seja aceita, tá? Quero isso aqui, ó. Só agora a cadeia A, tá? Apenas um A aqui. Posso puxar aqui direto? Aqui, ó. Ah, deixa eu... Ele vai aceitar também? Sim. Sim, né? É um não determinismo aqui, né? O A vai vir tanto para Q1 quanto para Q2 vai aceitar também. Agora eu quero o seguinte, eu quero reconhecer BC, tá? Quero reconhecer a cadeia BC. Vou voltar lá. BC.
como que seria isso por meio de expressão regular, tá? A gente vai estudar isso depois, mas teria um A asterisco aqui, tá? Ou seja, o A aqui pode aparecer ou não. Tá? Como que a gente faria, então, para reconhecer aqui BC? Vou voltar aqui no estado normal aqui do autômato, tá? Quero reconhecer a cadeia BC. Como que a gente poderia fazer? Tem que ter uma transição para cá também. Transição com o quê? Com vazio. Será que funciona? Vamos testar aqui. Vamos testar primeiro o básico. ABC, para ver se funciona. ABC. ABC. Funcionou. Agora vamos simular BC. Tá? Só a cadeia BC. Ou seja, o A não é obrigatório vir. Estou em Q0. Alô? Tá dando pra me ouvir, professor? Estou conseguindo te ouvir. É que tá meio ruim aqui, desculpa. Sem problema. Ó, cadeia BC. Reconheceu também? Reconheceu. Por quê? Nós colocamos aqui ó, uma transição espontânea, que é um epsilon. Tá? Então, esse é o poder aqui da gente utilizar a transição espontânea. Tá? Eu consigo, então, implementar, olha só, esse tipo aqui de cadeia e esse tipo aqui de cadeia também. Tá? Eu posso ter aqui ó, BBC ou ainda BC. Tá? Então, esse é o poder aqui da gente utilizar transições espontâneas. Tá? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês façam mais esse exercício, tá? Usando cadeias aqui que podem ser reconhecidas, tá? Usando 3 letrinhas mesmo, tá? Uhum. A, B e C aqui. Tá? Para vocês verem o poder aqui que tem tanto do não determinismo quanto o não determinismo com transições espontâneas. Sim. Tá? Muito bem. Eu acho que para a aula de hoje é isso, tá? Eu queria entrar na parte de implementação, tá? Uhum. Da implementação do DFA, mas nós vamos deixar isso para a próxima aula. A implementação de um DFA, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer essa implementação em Java. Todos aqui já programaram em Java? Ser sincero, bem pouco, professor. Já, um pouquinho. Bem Um pouco. pouquinho? Pouquinho. Tá. E qual outra linguagem? C? Qual linguagem que vocês... C, Python. C, Python? Aquela coisa. A gente tá mediano nessas daí, tá ligado? Não é que a gente é expert. Domina de fato as 3 línguas, entendeu? Tá, mas não tem problema, tá? Porque assim, eu vou mostrar aqui a implementação em Java, mas você pode implementar em qualquer linguagem, tá? Não tem importância. O importante é que você consiga implementar. Então, na próxima aula, você já deixa aí o seu VS Code, eu não sei o que você usa aí de IDE, né? Eu aqui eu vou usar o VS Code mesmo, mas você pode usar o Eclipse, você pode usar... Se eu estiver programando, você pode usar o CodeBlocks, enfim. A ideia que você quiser utilizar, tá? Para a gente implementar. Por quê? Nós queremos botar isso em prática, tá? Nós queremos implementar, então, um autômato finito determinístico para reconhecer essas cadeias, tá? Então, a partir da aula que vem, nós vamos ter uma aula prática, tá? E aí Beleza. fica como exercício, tá? Eu já subi o slide aí, vocês fazerem aqui, tá? Os exercícios que estão no slide aqui, tá Ok. bom? Tá? Para concluir aí o entendimento. Deixa eu ver, aqui ó, tem vários exemplos aqui, tá? Usando cadeias ABC, tá? Implementa isso aqui lá no GFLab, tá? Para você ver isso como que ocorre na prática. E na próxima aula também, eu mostro aqui essa prova aqui de que existe uma equivalência entre o epsilon NFA e um DFA, tá?
A prova é bem simples também, basicamente a prova é muito parecida com a do NFA, a equivalência de NFA para um DFA, e aí a gente vai para implementação mesmo em Java de um autômato finito determinístico. Beleza. Certo, pessoal? Certo. Então, obrigado aí, bom descanso, até semana que vem. Até.